Olá, amados. Estamos retomando os estudos aí de Gênesis capítulo 16 e agora nós vamos dar seguimento na sequência aquilo que nós já estávamos vendo no começo do capítulo. E aqui nós estamos acompanhando a fuga de Agar, que está grávida, esperando o seu filho Ismael nascer. Na verdade, ela ainda não sabe que será Ismael porque não tinha nascido ainda e ela não tinha dado nome ainda para ele. Mas enfim, aqui nós temos uma história muito interessante de restauração, de quebrantamento, de uma história em que aquilo que estava quebrado tem uma chance de ser restaurada. Existem muitas e muitas pessoas que vivem a dor, da opressão, da angústia, e por vezes, essas pessoas elas tomam decisões que não são aquelas que Deus gostaria que elas tomassem, como é o caso aqui de Agar. Ela tomou uma decisão que não era a melhor, e Deus vai mostrar para ela que existe algo melhor, uma decisão melhor para ser tomada. Então, amados, nós queremos sim ouvir essa história, e também eu gostaria muito de clamar e pedir para que cada um de nós pudéssemos orar ao Senhor e dizer: Senhor, faze-nos entender a Tua Palavra. Meus amados, uma das coisas mais interessantes que a gente pode dizer, quando nós dependemos de nós mesmos para entender a Palavra, quando nós lemos a Palavra e ficamos nós tentando compreender o que está escrito aqui, nós acabamos como muitos teólogos teóricos que fazem muitas teorias em cima da Bíblia, mas a vida deles não reflete nada daquilo que está escrito. Ou seja, tem muitos aí que têm vivido desse jeito. E não vale a pena, porque essa é uma vida muito árida, muito seca. Falta o sabor dela, falta a alegria, falta o sal para temperar. Vocês o sal desse mundo. Esse é o chamado do Senhor para mim e para ti, para que a gente possa desfrutar o melhor dessa terra, aquilo que Deus está querendo derramar sobre nós, em nós, dentro de nós. Então, meus amados, nós precisamos sim ouvir a poderosa voz do Senhor, porque é ela que tem chance de transformar os nossos corações. Se nós dependermos de nós mesmos, nós não iremos muito longe. Então vamos clamar e pedir. Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos e falarmos com o nosso Deus. Então, se você pode, feche os seus olhos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode estar aqui, Senhor. Ouvir a Tua voz e saber que Tu tens o melhor para nós. Não permita, Senhor, que a gente fique, de repente, satisfeito com o pouco, com uma leitura da palavra, uma vivência da fé cristã rasa, superficial, porque não é isso que Tu desejas para nós. Tu tens um chamado para mim, para cada vida que está me ouvindo, um chamado para desfrutar o melhor que há dessa terra. Não necessariamente cheio das riquezas, não, mas sim cheio da presença do Senhor, cheio da glória, da graça e do amor do Senhor. E não há nada nesse mundo que se compare ao Teu amor dentro da gente, enchendo os nossos corações, nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, tudo, enfim, que nós temos. Que assim seja agora esse momento. Repreendo todo o mal, toda forma de ataque do diabo, toda angústia das trevas, sai agora em nome de Jesus, porque eu declaro aqui nesse lugar vitória, cura e libertação em nome de Jesus. Amém. Então convido vocês, vamos continuar nossa leitura a partir de Gênesis capítulo 16, o verso de número 9 em diante. Só para a gente ter uma situação histórica, nós estamos aqui vendo Agar fugindo da presença de Sara, e ela está quase entrando, ela está na frente de um muro, pronto para entrar no Egito. E aí o anjo do Senhor, que aqui nós vimos na última reunião, no último encontro, que esse anjo aqui na verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo que aparece para ela. E esse Senhor Jesus vem e fala com ela, e manifesta da sua presença, do seu amor, da sua direção, porque o Senhor Ele quer nos dar direção. E essa noite também, nesse momento, ou essa manhã em que você está vendo esse vídeo, o Senhor tem direção para ti também. É preciso que eu e você, nós postremos a nossa vida, nosso coração, tudo que nós temos diante dele, para ele poder falar conosco. Amém? Então lá no versículo de número 9, então ela está lá fugindo, mas aí o anjo do Senhor disse assim: volte para sua senhora
e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em força, em franca oposição a todos os seus parentes. Aqui nós temos aí então, depois a gente termina essa leitura, aqui nós temos aí então as orientações daquilo que Deus está falando e conduzindo a Agar. Repararam que existem dois verbos muito importantes aqui, nos versos de número 12 e número 9 e número 12. Os dois verbos muito importantes aqui são torna-te, né? Lá no capítulo 16, verso de número 9, volte, né? Na minha tradução diz volte, e lá no versículo de número 12, né? Aliás, desculpe, de 9 a 12, né? Então, existe no versículo 9 o volte e em seguida o sujeite-se. Está tudo no versículo 9, né? Não, a sequência é até 12 que nós acabamos de ler, mas as duas palavras-chave estão no versículo de número 9. Na minha tradução diz volte e sujeite-se à autoridade. Algumas traduções vão dizer torna-te e humilha-te. O que são esses dois passos, gente? Esses dois passos são os passos para a restauração. Restauração do que? Da paz e da alegria. E isso é universal, isso vale para todos os tempos, inclusive para o agora. Torna-te, ou seja, volta, e humilha-te, ou seja, vá lá e acerte-se com a pessoa a qual você, né, saiu brigado. No caso aqui, ela era, vamos assim dizer, a chefa dela, ela era a autoridade sobre ela. Na minha tradução, sujeite-se à autoridade, porque ela estava em franca oposição, em rebelião à autoridade. Então, enquanto isso não for consertado, enquanto eu ficar achando que eu tenho direito, e eu estou lá rebelado, eu estou em rebelião contra o meu chefe, contra o meu patrão, e eu não for lá e me humilhar perante ele e buscar, né, estar com ele, junto com ele, procurando a restauração, enquanto isso não for acontecer, eu ainda continuarei em rebelião. E a gente sabe que o princípio da rebelião é o princípio do diabo. Isso não serve para quem vive, né, diante do Senhor. Aqui diz na minha tradução, sujeite-se à autoridade, ou seja, mostra para eles que você está sujeito a ele por ser autoridade sobre você. Se essa pessoa é autoridade sobre a sua vida, se ele é seu pai, sua mãe, se ele é seu patrão, se ele é seu professor, enquanto você continuar com o espírito de rebelião, você estará lutando com as armas que o diabo está lhe fornecendo. Desculpe essa franqueza, mas isso é muito real. Isso é muito real porque nós vivemos hoje num tempo em que as pessoas estão cheias de direitos, mas não têm mais deveres. Ou seja, todo mundo precisa entender a minha posição, entender o que eu estou sentindo, entender o que eu estou passando, né? E aí, baseado nisso, eles que têm que me procurar e se acertar comigo. Meu amado, esse nunca foi o princípio bíblico, esse nunca foi o princípio do Senhor. O princípio do Senhor sempre foi de obedecer às hierarquias, de estar em submissão às autoridades. E aí, claro que se a autoridade pede para você fazer algo que vai contra a Bíblia, contra a palavra, você está livre para não fazer, porque nós não podemos deixar de lembrar o seguinte, que a nossa autoridade maior é o próprio Senhor. E eu jamais posso transgredir o mandamento do Senhor. Ah, mas o meu patrão pediu para dizer que ele não está lá no telefone. Você vai mentir? Você vai obedecer ao seu patrão e estar em desobediência ao Senhor? O que pesa mais? Né? Lembre-se que nós precisamos de obediência em primeiro lugar ao Senhor. Mas fora isso, fora essa circunstância, né, existem momentos em que o que mais a gente vê por aí é exatamente isso. Pessoas que estão em rebelião aos seus
chefes, aos seus superiores, e muitas vezes eles nem se apercebem, porque o espírito de rebelião é um espírito que está presente nesse mundo de uma maneira muito forte, muito poderosa. Sabe, isso não serve, isso não presta para quem é filho do Altíssimo, do Senhor. As palavras aqui do anjo foram muito confortadoras para Agar. Ele disse assim para ela que ela deveria voltar e enfrentar a difícil situação da qual ela estava fugindo. Assumir o seu fardo pesado, né? E aguardar o cumprimento do plano do Senhor, aguardando assim o dia do nascimento do seu filho e o dia em que Ismael, né, viria. Sabe o que significa Ismael? Ismael significa Deus ouvirá, né? Ou Deus escuta, Deus ouve. E a profecia que estava sendo dada aqui era o seguinte, que ele seria chefe de uma tribo muito importante. Inclusive ele diz aqui que ele seria como um jumento selvagem. Ou seja, o jumento ele é forte, ele é atrevido, ele tem uma disposição feroz. E se a gente olhar o mundo árabe para ver como eles são, né, a gente pode perceber mais ou menos que isso fecha muito com essa profecia que o Senhor Jesus deu aqui. O jumento selvagem nos tempos da Arábia era uma criatura nobre. Sim, era uma criatura muito nobre. Basta você olhar lá em Jó, capítulo 39, versos 5 a 8. Né? Hoje, muitas vezes, quando o cara fala sobre jumento, ele pensa tem um tom pejorativo. Vamos esquecer isso aí. Nessa época em que isso está sendo dito, o tom não era nem um pouco pejorativo. Pelo contrário, era um tom de enobrecimento, de enaltecer, né, a pessoa. Então, e assim, esse símbolo serve para mostrar, para representar a vida nômade dos próprios árabes. Ou seja, eles viveriam selvagens, livres no deserto, sem amigos, sem seguidores, né? Mas seus descendentes estariam destinados a formar uma horda grande de beduínos, de selvagens, livres, traiçoeiros também, temerários, né? Errantes nessa vastidão desse deserto, daquela região lá. Vamos seguir adiante, versos 13 até o final. E aí lá diz o seguinte: então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de: Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. E aí no verso 14: por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lai-Roi, né? Que exatamente significa isso, fonte daquele que vive e me vê. E aí no versículo 15 diz ainda: assim Agar deu um filho a Abrão, e Abraão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Tu és o Deus que me vê. Que imagem bonita, El Roi, né? O Deus que permite ser visto, ou o Deus que me vê. Agar se encheu de alegria, porque ela reconheceu Deus naquela experiência que ela estava tendo ali. E viu que esse Deus se mostrou para ela de uma maneira muito graciosa, de uma maneira bondosa, de uma maneira cheia de alegria. Ou seja, ele estava lá observando o que estava acontecendo. Deus não estava alheio, distante à realidade dela, o sofrimento dela, não. Mas ela viu a situação triste que ela estava vivendo. E ela reage com uma fé renovada, né? Uma fé que olha para frente, e inclusive ela chama, né, essa manifestação do Senhor aqui: tu és o Deus que me vê. Tanto aqui uma outra prova de que era realmente uma das pessoas da Trindade, porque ele recebe o nome: tu és o Deus que me vê, né? Se fosse um anjo, ele não poderia receber jamais esse nome. Então era assim, bem provável, né, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo aqui, a segunda pessoa da Trindade. Esse nome, né, o poço aqui, recebe o nome de Beer-Lai-Roi, e ele foi traduzido de muitas e outras maneiras, e talvez uma das melhores traduções que exista é a seguinte: o poço do vivente que me vê. Agar ficou muito emocionada ao perceber que ela estivera na presença do próprio Deus poderoso, né? E ela continuava viva. Talvez o poço fosse bem perto de Cádiz, né? Se a gente ir lá olhar, né, a geografia da Bíblia, nós vamos ver que ele ficava mais ou menos a 80 quilômetros ao sul de Berseba. Ela volta, se humilha perante a sua senhora, né? Se cala diante das angústias e da opressão que ela estava vivendo,
ela se submete a isso, porque esse é o papel que o Senhor falou para ela fazer. E aí o menino nasceu, e Abrão, com a idade de 86 anos, se torna pai, chama ele de Ismael. E aqui nós temos uma história então muito interessante de Deus conduzindo uma família de novo ao caminho da restauração. Claro que Sara, quem sabe, continuou espizinhando ela, mas ela ficou agora provavelmente mais em silêncio, ela não confrontou mais a sua senhora. Provavelmente o fato de Sara confrontar e ir defrontar Agar foi porque a gente viu na outra reunião, Agar achou que estava com a bola toda. Ela era serva, ela não era senhora, ela era serva, mas só porque ela tinha o filho, né, do chefe da casa, ela achou que estava podendo. Nós precisamos entender o nosso lugar, porque quando nós não assumimos o nosso lugar, quando nós queremos um lugar que não é devido para nós, nós vamos colher problemas, sofrimento, dor e tristeza. Por isso eu digo, é importantíssimo que a gente siga os passos do Senhor que Ele está orientando a gente a dar. Nunca, em nenhuma circunstância, nós temos a liberdade de nos rebelar contra a autoridade que está constituída sobre nós. E se nós fizermos isso, nós estaremos incorrendo no risco da rebelião, e rebelião é o princípio do diabo. Foi o princípio que levou o diabo a cair. Em nome de Jesus, não permita que a rebelião faça parte da sua vida. Amém? Quero orar com você. Quem sabe você entendeu que precisa, quem sabe, pedir perdão para um chefe seu, para um pai, uma mãe, ou para alguém que estava em posição de autoridade sobre você e você falou pesado contra o cara, falou de repente, né, mal dele e confrontou ele. Esse é o momento de você pedir perdão ao Senhor. É o momento do Senhor vir sobre a sua vida com graça. Porque quando nós usamos esses passos de torna-te e humilha-te, né? Quando nós seguimos os passos da restauração, Deus vem e derrama do seu fogo e da sua glória, da sua presença sobre nós. Amém? Pai querido, obrigado, porque Tu tens palavras poderosas que podem tocar e encher os nossos corações. Muito obrigado por isso, Pai. Vem com Teu poder, com a Tua graça e com a Tua presença e derrama o Teu fogo e a Tua glória. Derruba toda a fortaleza, toda a muralha, toda a manifestação perversa do diabo em nossas vidas, mas em nome de Jesus não deixa, Senhor, que o inimigo logre êxito, mas que possamos sim nos prostrar diante de Ti, nos quebrantar diante de Ti, em nome de Jesus. Estende a Tua mão, porque Tua mão é poder, cura, libertação, vida e vitória. E em nome de Jesus, permita que cada vida agora que está se prostrando diante de Ti, em arrependimento, em prostração diante de Ti, permita, Senhor, que cada vida agora possa receber o toque do Teu poder, do Teu fogo e da Tua presença e da Tua restauração. E derrama a Tua cura e o Teu fogo, a Tua alegria, inclusive no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Fiquem na poderosa paz do nosso Deus maravilhoso, né? Que tem alegria, restauração e quebrantamento para derramar, para dar abundantemente. Amém?